Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um papo entre nós e vamos conversar hoje sobre internacionalização em casa, sobre o projeto Sala Espelho, comunidades de aprendizagem, o Teletandem. E, para isso, nós trouxemos duas pessoas muito especiais. A professora Ileana, nossa professora de língua espanhola ou castelhano, como ela prefere se identificar na perspectiva latino-americana, professora do nosso campus Quissamã, e de uma energia que nos empolga e entusiasma. E ao lado o Cleverson também, um jovem talentoso, que, pelo que eu já soube aqui, já com uma caminhada na produção de conhecimento, aproveitando essa escola nos seus limites. E é assim, Cleverson, que a gente gosta de ver os nossos estudantes. Muito obrigado. Que eles olhem as oportunidades, vivenciem as oportunidades e esgarcem todas as possibilidades que a rede federal de educação profissional e tecnológica pode proporcionar. Então, parabéns pelo seu protagonismo e aproveitando, vamos começar por você, para explicar, falar um pouco do Cleverson, um pouco da sua trajetória até chegar ao nosso instituto, estando aqui no nosso instituto. Você também já me confidenciou aqui, que esteve comigo, no meu processo, da reeleição para reitor, e até por 4 vezes, até perguntei se eu não tinha enchido muito o seu saco, Nada. Mas é sempre um prazer, sabe, Cleverson, da gente ver alunos que se colocam, que se disponibilizam para ajudar essa instituição a se fortalecer. E os processos democráticos são parte do nosso ser, do nosso viver em educação. Cleverson, conta um pouquinho quem é o Cleverson. Muito obrigado pelas palavras, em primeiro lugar, pela oportunidade, Jefferson. Bom, o Cleverson é uma pessoa que escolheu ser... Eu gosto de acreditar que eu escolhi ser professor já no segundo ano do ensino médio, sim, 2017. E eu escolhi o curso já no 3º ano, no ano seguinte. Queria fazer biologia. E a ideia era ir para o UENF. Só que houve alguns problemas no meio do caminho e eu descobri que aqui no IFE a gente tem no Campo Centro o curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Você já era nosso estudante aqui? Não, eu era estudante de uma escola pública estadual. Ah, sim. Aí eu conheci... Aqui em Campos? Aqui em Campos, isso, Liceu. E aí o Liceu? Exato, que exato. excelente. Você sabe que o Liceu e a Escola Técnica Federal de Campos, lá no passado, por serem 2 escolas de excelência, disputavam em tudo. Disputavam no esporte, disputavam no 7 de setembro, nas bandas, disputavam entre os alunos, mas uma coisa muito saudável, de instituições importantes e que as pessoas se orgulhavam, ser do Liceu, ser da então Escola Técnica, Então, você estudou no Liceu? Estudei no Liceu de 2012 a 2018, fiz o Fundamental 2 e o ensino médio todo lá. Já conhecia o IFE, só que eu não tive a oportunidade de entrar para fazer o ensino médio aqui porque eu ainda não tinha RG. Então, eu fiquei impedido nisso. Passou o processo, eu acabei não querendo repetir o primeiro ano, Eu segui, mas já sabendo que em algum momento alguma coisa eu faria no IFE. E aí aconteceu de eu não conseguir ir para o UENF, eu decidi, então, eu vou para o IFE, que é um lugar que eu já queria estudar desde os meus 15 anos de idade. Então, quando eu estava já no 9º ano, eu tinha escolhido, falei com a minha família que queria estudar no IFE, mas infelizmente não consegui. Fiz o processo seletivo no 2º semestre de 2019, passei, cota inclusive, cota de escola pública, independente de renda, C4, e me matriculei no dia 16 de julho de 2019 no curso de licenciatura em Ciências da Natureza. E foi, assim, uma experiência incrível, porque eu conheci um pouco o campus, que eu sempre tive curiosidade de conhecer o Campo Centro. Que é um campus incrível, Sim, eu fui aluno também desse campus, da então Escola Técnica Federal de Campos. Sim. É um campus incrível e super acolhedor, então... Você começou, então, em licenciatura de Ciências da Natureza. Licenciatura em Ciências. E depois... Na pandemia, migrei para Geografia e, atualmente, eu estou no curso de Letras. Nossa! Sim. Então, você quer conhecer, daqui a pouco você passa por matemática, para completar todas as possibilidades, faz um pouquinho de teatro, educação física. Para completar as licenciaturas. Super professor, com todas as competências desenvolvidas. A ideia agora é voltar para pós. Quando o edital abrir de novo, estaremos aí. Que joia. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E continue aproveitando essa escola. Muito obrigado. Ileana, nossa querida professora do campus Quissamã, conta um pouquinho da sua história, Ileana. Minha
história é um pouco longa. Sim, mas vamos aqui. Só não pode ser igual a Reitor, né? Que vai ser, não, terminando, finalizando, para encerrar, e leva quase uma hora para o discurso. Não, eu acho assim que minha vida, né, está atravessada por duas coisas muito importantes, e uma é ser de família de imigrantes, né, por diversos motivos, né. Meu avô, que era espanhol, migrou para a Argentina. Meu pai, argentino, migrou para os Estados Unidos. E o meu coração me trouxe aqui para o Brasil, né? Então, a migração, ela é uma coisa que atravessa. Mas trouxe para o Brasil o coração pelo país ou pelo brasileiro? Pelos dois. Pelos dois. E este ano fará 30 anos que estou aqui no Brasil, né? E então a língua espanhola... Quantos anos? 30. 30 anos. 30. Eu vim E no nosso instituto quanto tempo? Desde 2015. Ah, né? Que coisa boa. Desde 2015. Ah, que né? bom. Então, assim, muito feliz de fazer parte. Então, meus caminhos, né, como coloquei ali na minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz na cognição em linguagem com a professora Bianca. Aqui na UENF? Na UENF, né, também atravessada pela migração. Ela fez mestrado e doutorado em Barcelona, estudou os estudantes, né, brasileiros lá na Catalunha. Eu também me interessei muito por essa temática e fiz com ela também o estudo dos estudantes estrangeiros da UENF, né? Então, essas temáticas sempre estiveram muito presentes, além da língua espanhola, que é meu contato com a minha língua materna, né? Então, para mim, foi uma felicidade muito grande. Meu caminho aqui no Brasil começou em São Paulo, onde morei. Você fez a graduação aqui no Brasil ou fez a graduação na Argentina? Sim, na USP? Sim, eu fiz fundamental e médio na Argentina e vim para o Brasil e fiz lá na USP letras português e espanhol. Que coisa e depois boa. O caminho foi me trazendo aqui para o norte fluminense. Que sotaque denuncia. Sotaque dela denunciada. Parece meio uma baiana misturada com a mineira, né? Que bom, adoro essas duas referências. Não, mas, o tema que nos traz aqui é internacionalização em casa. Sim. Usualmente, quando a gente fala em internacionalização, parece que é uma coisa muito distante, né? E uma coisa muito elitizada, né? Porque, de fato, não é comum, né, as famílias mais simples, a maior parte das brasileiras e dos brasileiros, muitas vezes não sai do estado, né? Poucas vezes sai da cidade, né? E quanto mais fazer uma viagem internacional, ou participar de um intercâmbio internacional. Então, de fato, algo que parece ser muito distante da realidade. E o Instituto Federal Fluminense, a rede federal, especialmente o governo brasileiro, da presidente Dilma, né, que fez aquele grande programa Ciências Sem Fronteiras, que mandou mais de 100 mil estudantes para o exterior, abrindo as portas e o reconhecimento internacional do sistema brasileiro, né? Então, acabou que a internacionalização passou a ser um elemento importante na nossa construção de projeto educacional. Quer dizer, nós temos que preparar as pessoas para serem cidadãos do mundo. Então, nós temos a experiência do nosso centro de referência. Hoje, os problemas, as grandes questões da humanidade não são possíveis de ser resolvidas por um país. Eu vou dar um exemplo aqui, a crise climática. Né? Não adianta o Brasil preservar a Amazônia e o mundo inteiro não se comprometer. Como também o mundo inteiro se compromete, o Brasil não se compromete. Enfim, é uma questão que perpassa, é uma questão da humanidade. Como esse, uma série de outros. Portanto, a internacionalização passa a ser um elemento, e também pela globalização, pela facilidade às vezes a obrigatoriedade, gerando o que nós chamamos os refugiados, né? Que é uma migração não voluntária, né? Mas, enfim, querendo ou não, as barreiras internacionais, muitas delas, hoje, facilitam, por um lado, o intercâmbio, a mobilidade das pessoas, né? Tem muitas barreiras, muitas. Mas hoje a gente já percebe, inclusive em campos, em função de grandes empreendimentos, empresas multinacionais, profissionais de outros países estarem aqui na plataforma de petróleo. É muito comum ter diferentes naturezas, diferentes culturas. E aí a perspectiva
do multiculturalismo, né, que é um elemento formativo fundamental, preparar as pessoas para a convivência global. Então, internacionalização já passou a ser uma pauta importante do Instituto Federal Fluminense, da Rede Federal da Educação Brasileira. Hoje, a multiculturalidade é algo importante. Entretanto, ainda para você conseguir massificar esta ação, não é ainda tão acessível. E a internacionalização em casa é uma resposta possível para esse encontro de culturas. Explica um pouquinho, Liana, o que é internacionalização em casa? É possível você ter contato intercultural estando na sua casa? Claro que sim, né? O intercâmbio intercultural online é muito possível e a gente vê isso a partir do nosso projeto, que, como você muito bem falou, Jefferson, e se a gente for observar os estudos, né, em percentual de estudantes do mundo que têm acesso a essa mobilidade física, que é o primeiro que a gente pensa quando pensa em internacionalização, apenas 2,6% dos estudantes do mundo têm essa oportunidade. Do mundo. Na nossa região, então, América Latina e o Caribe, é 1,3%. Ou seja, que é realmente uma oportunidade muito escassa, não só para alguns. Então, realmente, não é nada democrática. Já a internacionalização em casa, utilizando, né, as novas tecnologias, o intercâmbio virtual, possibilita, né, que mais pessoas se engajem nessa experiência que também é muito válida, né, de intercâmbio intercultural, né? A partir do nosso projeto de internacionalização em casa, nós fizemos um levantamento e nós já impactamos a vida de 180 estudantes. Aqui, né, do nosso instituto? Sim, do nosso instituto e de fora, né, diretamente. E de mais outros 200 de forma indireta. Ou seja, que isso a partir do nosso microcosmos. Isso, então, realmente possibilita um número muito maior, uma internacionalização mais possível. Uma democratização das oportunidades. Sim. Não é isso? Sim. Cleverson, então, me explica, porque você também começou a participar do projeto, de uma chamada do projeto da professora Eliana. Qual foi o projeto que você participa ou tem participado? Explica para a gente qual é o projeto. Porque tem 3 projetos aqui. Tem a Classe Espelho, tem o Teletandem, e eu quero que você explique cada um deles, porque todos eles estão dentro dessa grande ação que é internacionalização em casa, e tem a comunidade de aprendizagem, que aí eu acho mais focado naqueles agentes promotores desse processo. Qual desses aqui que você participa? Então, Jefferson, todas essas ações que você nomeou, elas, na verdade, são ações desse grande projeto de internacionalização em casa. Sim. Eu fui bolsista em 2021 e 2022 do Internacionalização. Então o projeto é o Internacionalização em Casa. E tem casa. Várias vertentes. Ações, então você está participando de todas. Isso, exato. Mas a Eliana, ela já vinha percebendo a importância, a centralidade do Teletandem mesmo como uma ferramenta, como uma excelente ferramenta. Então explica para mim o que é o Teletandem. Então, o Teletandem... Professora Eliana, pode ficar à vontade também se quiser complementar. Sim, claro. O Teletandem, na verdade, a gente entende o Teletandem no projeto como uma ação mesmo, como uma metodologia de ensino-aprendizagem de línguas. É uma plataforma? Não, o Teletandem, na verdade, ele é uma ideia, é um conceito. Sim. Em que, basicamente, a gente tem três grandes pilares, que é a autonomia, que é essa ideia de que as pessoas que estão interagindo, elas têm total e completa autonomia para falarem sobre o que quiserem e se relacionarem da melhor forma que acharem conveniente ali naquele momento. Então, usar de estratégias, por exemplo, se não sabe uma palavra, busca a imagem ou um vídeo na internet para poder ajudar na comunicação. Só para tentar aqui, o Teletandem, como vocês me explicaram mais cedo aqui, né, anteriormente, é uma ação para o intercâmbio linguístico, a formação linguística de alunos, no nosso caso, brasileiros, né, nativos em português, para conversarem com alunos
nativos em espanhol ou castelhano. E aí vocês têm o Teletandem, a ideia é essa metodologia, nesses 3 pilares que você vai falar, que eu interrompi você, mas só para a gente dar a ideia. Então, são alunos brasileiros, alunos latino-americanos de língua espanhola, né? E que eles eles querem aprender português e daqui nós queremos aprender o espanhol. Perfeito. Não é isso? Exato. Isso. Tá bom. Quem que foi assim, o pioneiro, né, de Teletandem aqui no Brasil foi o professor Antônio Teles, da Unesp, que recebeu lá para a década de 90, né, uma professora de italiano que veio visitar, uma professora visitante. E nesse período que ela esteve aqui no Brasil, na Unesp, ela ensinava italiano para ele e ele ensinava português para ela, né? Então, o tandem, como tradicionalmente se conhece, porque tandem, Jefferson, é o nome daquela bicicleta que tem 2 lugares, tem 2 pessoas fazendo um esforço para chegar num lugar em comum. Perfeito. Então, já era uma iniciativa de 2 pessoas colaborando com um objetivo em comum, que é o aprendizado de uma língua. Entendi. Né? O lema do Teletandem é: eu te ajudo a aprender minha língua, você me ajuda a aprender a sua. Extremamente né? colaborativo. Exatamente. Que coisa boa. Então, quando essa professora de italiano foi embora, né, eu falei assim, nós queríamos continuar com essa iniciativa. Então, nós temos agora as tecnologias, vamos fazer isso de forma telecolaborativa, usando as tecnologias de informação e de comunicação. E assim que, então, na Unesp começou esse projeto de Teletandem. Nós soubemos, né, e aí é muito importante que a gente fale, que tudo que a gente conquistou é porque a gente foi sendo inspirado por pessoas que foram cruzando, que a gente foi encontrando nesse caminho, né? E quem dividiu essa experiência conosco foi a professora Aline Renault, do Instituto Federal do Sul de Minas, que ela já fazia esse Teletandem e explicou como que se faria esses 3 princípios que o Cleverson estava explicando, que são os princípios básicos. Então, né, que são... Isso, Cleverson. Então, diante dessa experiência colaborativa de aprendizado, de uma língua, uma segunda língua, né? Então você falou, o primeiro pilar é autonomia. Segundo, a separação de línguas. A gente tem no nosso projeto 1 hora, 30 minutos somente em espanhol, 30 minutos somente em português. Então, em toda sessão tem português e tem espanhol no nosso caso. Que ninguém fica só na zona de conforto. A gente tem sempre sair desse lugar de conforto para se esforçar para tentar outra língua. Ótimo. E o terceiro? O terceiro pilar é a reciprocidade. Essa ideia de que obrigatoriamente tem de haver troca. Então, as pessoas precisam trocar. Elas são autônomas para fazerem isso da forma como bem entenderem. Se tiver um ruído de comunicação, procura alguma coisa para conseguir se livrar desse problema. Geralmente, eles vão atrás de vídeo ou de imagem, jogam a palavra no Google, aparece a imagem, eles mostram. Sempre funciona. Com a gente sempre funcionou. E por ter autonomia, eles conseguem... essa ideia da autonomia é de realmente conseguirem se comunicar da forma que acharem melhor. E a reciprocidade é que precisa haver troca. Então, é sempre uma pessoa trocando com outra. Agora, tem um professor que está coordenando esse processo? A gente faz a mediação, só que a mediação é só para caso haja algum problema. Por exemplo... sei lá, alguma expressão de preconceito, por exemplo, seria algo que a gente entraria para intervir, só que com a gente nunca aconteceu. E a gente quase não houve problemas nesse sentido. Porque como tem o princípio da autonomia, a gente não intervém no sentido de falou uma palavra um pouquinho, numa pronúncia que, sabe, ou trocou algum tempo verbal, a gente não vai intervir nisso. Porque é a ideia de que eles precisam se virar mesmo. Não, e eu acho que isso é maravilhoso, porque uma das piores coisas para o aprendiz, eu estou falando como aprendiz da língua inglesa, né? É esse medo. Sim. E toda vez que você fala alguma coisa, alguém corrige, fala alguma coisa, corrige, você se intimida, né? É reforço negativo. Então, a questão é, vamos avançar, né? Tirar a timidez. Exato. Isso ajuda muito, é importante. E sempre tem uma tolerância muito grande do outro, né? O nativo, né? Agora, como é que um aluno hoje faz... Adorei, assisti esse vídeo, Teletandem, professor Eliano, Cleverson. Como é que eu faço para participar? Eu tenho que estar matriculado no nosso centro de línguas. No centro de línguas é onde vai dizer como é que eu vou fazer. Explica para a gente como é que eu posso... Nós vamos explicar o histórico, né, do Teletandem em 2021, Teletandem em 2022, como nós fomos crescendo
nessa proposta, mas no Teletanda em 2023, nós lançamos agora, na sexta-feira, um edital que é para todos os estudantes do IFluminense e para todos os servidores do IFluminense que queiram participar dessa proposta. Só precisam ter um nível básico de espanhol. Precisam ter apenas um nível básico de espanhol. Que pode ser feito no nosso centro de línguas. Exatamente, com um certificado de um módulo 1, por exemplo, de 40 horas, ou então com histórico escolar de que já teve essa disciplina do espanhol no currículo. Então, nós temos 30 vagas, né, para os estudantes e servidores do IFluminense, e eles vão interagir com 10 estudantes da Argentina, da UNPAS, 10 da Colômbia, do Infotep, e 10 do Equador, do ISO-CETEC, que foram as 3 instituições que assinaram conosco o protocolo de intenções. E que são instituições de educação profissional e tecnológica da América Latina. Né? Então, quer dizer, tem mais essa identidade, né? Que barato. Então, e são o quê? São 10 encontros, né, que começarão todas as quartas-feiras, a partir do dia 6 de setembro até novembro, de 1 hora, das 6 às 7, horário de Brasília. Excelente, coisa boa. Bom, então esse é o Teletanda. Sim. Agora tem um outro projeto, Classe Espelho. O que é isso, professora Ileana? Sim. Antes de falar um pouquinho da Classe Espelho, deixa eu falar que a coisa mais bonita, né, do Teletanda é a gente ver o estudante ganhando essa confiança de falar a língua, né? Então, como você disse, não tem alguém interrompendo, né, intervindo. É um processo que nós podemos, então, até fazer uma associação com as metodologias ativas, porque ali, nesse momento, é o aluno que é o centro do processo, né? E essa reciprocidade... E são alunos conversando com alunos, exatamente. Né? Eu acho que isso é muito legal, essa né? Reciprocidade. Não tem um suposto professor que sabe que tem o conteúdo e um aluno que está aprendendo. Quando estivermos falando em espanhol, eu vou ser a tutora e você é o aprendiz. Quando estivermos falando em português, você vai ser o tutor. Eu sou aluno e professor. Exatamente. Então, são papéis que vão se alternando e isso dá um vínculo e uma relação muito equitativa e de reciprocidade. E não tem essa ideia do reforço negativo que você comentou de, eu enquanto a pessoa que estou aprendendo inglês, e se a pessoa me interrompe, por exemplo, eu já não vou querer falar mais, que você estava comentando, que é o reforço negativo. E é isso que a gente evita ao máximo no projeto, mas a gente não faz, porque a gente sabe que a experimentação na língua, de falar, de produzir linguisticamente, é o que vai fazer com que a pessoa realmente, efetivamente aprenda. Não, e outra coisa, né? É o aprendizado da vida, né? Quando você aprende a falar quando criança, né? E você vai falando e vai. Exato. O importante é a gente compreender que eu preciso me comunicar. Exato. No começo... A perfeição é um elemento que se dá ao longo do processo e não é o mais importante, né? O mais importante é eu conseguir transmitir os meus sentimentos, transmitir as minhas ideias, ser compreendido, compreender, né? É o grande processo. E, naturalmente, me esforçando, né, para ir me aprimorando ao longo do tempo. Né? Sim. E nós fazemos, no início, uma aula inaugural em que explicamos como que o processo vai se dar. E, às vezes, né, no início, quando o aluno ainda não passou pela experiência, ele fala assim, será que eu vou conseguir falar por 1 hora com este estrangeiro, com este colega estrangeiro? E depois, quando termina a experiência, era isso que vocês falaram. O tempo passou e a gente nem percebeu, teve que se policiar para fazer a troca da língua, que é necessário para que haja também, que seja de forma equitativa, e isso desenvolve a autonomia. E aí a gente fica muito inspirado, né, na pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que todos aprendemos ao ensinar e ensinamos aprendendo também. Excelente. Não, e que orgulho, né? Eu consegui me comunicar com um estrangeiro. Sim. Né? Parece que não, mas é uma vitória, né? E é uma sensação de empoderamento enorme que gera mais estímulo para eu poder me aprimorar, né? E conseguir ajudar na sua própria língua, inclusive no aprendizado da outra pessoa, da sua própria língua materna. Então, porque quer às dizer, vezes surge uma dúvida. O estudante aqui no Instituto Federal Fluminense, ele pode ir para o Centro de Línguas, né? Fazer um curso de inglês ou de espanhol. Ele pode participar de um projeto como o Teletanda, que é também uma continuidade de aprimoramento. São aquelas aulas de comunicação, né? de expressão, de comunicação, extremamente sofisticado. Eu fico muito feliz por isso. Agora, me explique o que é Classe Espelho. Muito bem.
falando do Teletandem e de todas essas outras ações, nós começamos com essas ações a partir da nossa participação numa comunidade. Aí eu teria que fazer até um reconto para 2018, quando a gente teve aqui, recebemos a RedeTech. A RedeTech. Né? E foi a primeira, posso dizer, aquela que se definiu que precisava ser internacional. Sim. E aí todos os professores de língua fomos convocados para dar assistência, para ajudar nas entrevistas. Muito obrigado, foi ótimo. Me lembro, agradece. É verdade. Foi muito trabalho, foi muito gratificante. E dessa experiência, né, nós ciceronamos a delegação da Unesco Unevoc, representando a Colômbia. Nós tínhamos a doutora Doris Ducova, sim, né, que na época estava a partir da escola, né, técnica, Instituto Técnico Central da Colômbia, também membro da Unesco Unevoc. Então, ficou já esse vínculo, esse laço. Quando veio a pandemia todos os escritórios de relações internacionais precisaram se refazer, pensar em novas estratégias de como fazer a internacionalização, e foi, então, um grande ganho para a internacionalização em casa, já que estava todo mundo isolado. Em casa. Isolado. Então, a Doris idealizou uma comunidade que, a princípio, ela chamou de Comunidade de Apoio para Classes Espelho, porque ela pensou em partir dessa experiência. Mas depois foi ganhando muitas outras ações e, hoje em dia, é uma comunidade que se encontra, desde 2020. Nós apresentamos a nossa instituição em agosto de 2020 para a Comunidade de Apoio de Classes Espelho, todas as quintas-feiras, para compartilhar o que cada um está fazendo na sua gestão da internacionalização, né? Então, qual que era a ideia primeiro? Era partir de classe espelho. O classe espelho é partir de um mesmo componente curricular que nós temos, por exemplo, aqui no Instituto Federal, no campus Quissamã, por exemplo, que é o técnico integrado em informática, com a faculdade com o colégio ETITC da Colômbia, que também tem essa mesma matéria, e partir a partir por exemplo, redes de computadores. Redes de computadores. Isso. Nós partimos. Então, uma disciplina, um conteúdo profissionalizante daquela área. Isso. Sim. Então, se faz o que eles chamam de reunião peer-to-peer. A gente mostra, olha, no nosso curso nós temos todas essas disciplinas. Temos essa disciplina em comum. Qual o conteúdo, qual a ementa dessa sua disciplina? Os professores se conversam, decidem uma ação, um plano de ensino que pode ser de curto prazo, 4 semanas, 5 semanas, é um pouquinho mais curto do que o COIL, e fazem estratégias para envolver os estudantes brasileiros e colombianos, né? E nós fizemos esse projeto piloto com o professor Daniel Vasconcelos. Daniel, do curso de Quissamã, lá em Quissamã, um jovem excelente, que é o nosso coordenador de pesquisa e extensão, que, então, a partir dessa disciplina, idealizou todo o material e sequências e fizemos um projeto piloto, né? Nele, então, que ele também é falante de espanhol, mas ele dava as aulas dele em português, mas com todo o material dos seus slides, o seu material todo em espanhol. E os alunos da Colômbia assistiam essa aula. E com a bibliografia em espanhol, né? Porque, então, é também uma internacionalização do currículo, né? Eu entrava com a mediação, com a leitura desse material em espanhol, explicando para os nossos estudantes como que, né, se eles tivessem alguma dificuldade. No final, os nossos estudantes fizeram um glossário com as palavras técnicas em português e em espanhol. Foi uma experiência que a gente espera repetir. Então, o professor Daniel aqui lecionava para os nossos estudantes em espanhol. Sim. E os estudantes colombianos assistiam. Era que o professor Sócrates, que seria o nosso equivalente, fizesse o mesmo lá. Né? Então, por isso que a gente fez esse piloto, para ver se funcionava. Depois, a Doris mudou de instituição e a gente partiu para outras ações. Né? Mas fizemos, os nossos estudantes elaboraram o glossário, fizeram todo então, quer dizer todo o material em que, espanhol. Se algum professor que estiver nos vendo, algum estudante aqui pode sugerir ao seu professor, né? A gente
descobrirmos um parceiro, Sim. né? Temos algumas instituições parceiras internacionais, e aí poder desenvolver esse trabalho é bom, porque estimula o nosso estudante, estimula o nosso professor. Uma das dificuldades que nós temos hoje é receber estudantes estrangeiros, o Canadá, por exemplo, quer mandar estudante aqui para o Brasil, mas nós temos uma dificuldade, porque nós não temos uma disciplina em inglês. Temos vários professores que, em tese, conseguiriam fazer, mas a gente fica meio inibido, né? Então, essa é uma experiência espanhola, a gente pode fazer também em língua inglesa. Eu acho que a gente pode internacionalizar mais nossa instituição. Está aí uma sugestão para o próximo ciclo de gestão, né? Sim, essa comunidade que a gente faz parte, todo semestre, cada uma das instituições fala, nós temos todos esses professores que estão à disposição para fazer esse trabalho. Que legal. Né? E aí se fazem as conexões. Ótimo. E, por último, aqui, né, tem também a comunidade de aprendizagem que você, de alguma maneira, falou. Quer dizer, são várias instituições aqui da América Latina, né, onde esses professores se reúnem. Mas, Eliana, você também foi participar de alguns eventos, né, dessa comunidade. O professor Vicente Santos também. Você o convidou. Fala um pouquinho dessa experiência aí. Participar dessa comunidade, né, que até fizeram uma... Então, é uma comunidade. É uma comunidade que conta com quase 60 instituições de 15 países da América Latina e que se encontra toda quinta-feira. Quem não pode assistir tem São o encontro... 60 instituições? Tem o encontro gravado, então quem não consegue assistir naquela data tem o repositório. E a Doris, que é a coordenadora desse programa. Essa é a idealizadora, a líder dessa comunidade. Para você ter uma ideia, Jefferson, essa iniciativa ela foi aprovada, né, pelo Ministério de Educação da Colômbia como boa prática de ensino. Que legal. Né? E realmente ela rende muitos frutos. E um desses frutos foi um grupo de trabalho que nós formamos, a convite da Doris, do COVA, para fazer um projeto e submetê-lo a um órgão de fomento da Colômbia que se chama ICETEX. O projeto que nós desenvolvemos serão 6 instituições colombianas e 5 estrangeiras e nós do Brasil, né? Entre essas 5. Chamado Campamentos de Liderazgo para a Educação Internacional. E foi ganhador pela ICETEX no ano passado e promoveu 3 encontros. O primeiro híbrido na Colômbia, o segundo presencial em Equador e o terceiro presencial em Costa Rica, que a gente foi participar representando a nossa instituição e que nós levamos a nossa instituição, né? Pensando na internacionalização, nós levamos a professora Kátia Viana, falando dos nossos centros de língua, participou de forma remota. Levamos a Daniela Balduino, da editora Essência, justamente para promover as publicações, que é outra ação de internacionalização em casa que pode ser feita a partir da publicação em revistas internacionais. Então, divulgamos a nossa editora. Levamos a nossa querida Inês Albernaz, que fez um panorama sobre internacionalização. É muito especial, né? Sim, muito, muito especial. Esteve também presente do IFES a Verônica Barreto, que falou sobre a internacionalização do currículo. Infelizmente, o nosso coordenador de cooperação, o Rômulo, não pôde participar, mas tivemos também a presença da nossa queridíssima Maria Célia Lira, do campus Cabo Frio, que fez o esforço de ir até os encontros, tanto na Costa Rica como no Equador, falando das suas experiências. Então, estivemos muito, e nós, como Teletandem, estivemos aí muito bem representados nos campamentos de liderazgo para a educação internacional, que resultou em 3 protocolos assinados com Argentina, Equador e Colômbia, né? E mostrando a parte boa deste país, mostrando como a gente tem competências, experiências que podem ser compartilhadas, que devem ser compartilhadas, né? Agora, Cleverson, para você, como estudante dessa escola, primeiro, quando você veio para cá, você imaginava que você ia ter esse conjunto de experiências? E o que ficou para você desses momentos? O que desperta em você, como na sua formação, essa experiência? Então, como a gente estava conversando no começo,
Eu já entrei aqui participando da comissão eleitoral local. Então, minha terceira semana de IFE eu já estava na comissão eleitoral. Fui indicado para você, inclusive, me indicaram para a reitoria escolher um membro de estudante do corpo discente para participar da CPA. Então, fiz parte da CPA também por 2 anos. Coisas que eu nunca imaginei que seria possível fazer dentro de uma instituição. Eu passei por vários lugares no IFE. Passei por vários projetos diferentes. Hoje eu já passei quase todos, só não passei pelo PIBID, que é o de iniciação à docência. Fora isso, eu passei por todos. E encontrei a Ileana em 2021, no SWAP, o projeto. SWAP, para quem não conhece, é o nosso sistema informatizado aqui de toda a administração institucional. Né? E é por onde a gente faz absolutamente tudo, inclusive inscrição para bolsas. E aí eu estava procurando um projeto interessante, eu encontrei um que estava escrito em espanhol e eu tenho uma relação com o espanhol muito próxima. Desde 2020 eu faço letras português e espanhol, então já estou próxima com a língua. E eu encontrei um projeto que estava escrito em espanhol. Então, assim, eu entrei... Chamou atenção. Chamou muita atenção. Li o projeto, me encantei pela ideia, fiz a inscrição, fiz todo o processo, a Ileana me chamou como bolsista. E desse momento até hoje, mudou completamente a minha praxis docente. Então, todo o meu trabalho, o trabalho que eu achava que eu tinha enquanto docente, eu desconstruí tudo aquilo que veio da educação básica e comecei a construir coisas novas, principalmente a partir dessa relação que a gente tem, porque a internacionalização ela faz a gente ter uma visão de mundo completamente diferente. Então, a gente começa a entender que a nossa cultura ela não é mais importante, que existem culturas outras que são tão importantes quanto. Existem histórias outras que são tão importantes quanto. E fazer parte disso, e ela me obrigava a participar dos encontros, falava assim, não, você tem que ir sim, porque eu ficava com medo, por conta do espanhol, que eu ainda estava aprendendo, então eu ficava com medo de me comunicar. Ela sempre falava, não, você se comunica bem, vai, você consegue entender, se precisar falar, fala, sem nenhum problema. Então isso também me ajudou a melhorar, não só linguisticamente no espanhol, mas também enquanto pessoa que dá aula, pessoa que ensina essa língua. Eu também sou professor de espanhol hoje. Eu sou professor de espanhol no curso preparatório popular Goitacá, do nosso campus. Do Legal. Então está participando de mais esse projeto, né? Que é um projeto voluntário, um projeto para as pessoas poderem se preparar para o vestibular. Exato. Né? E aí eu sou coordenador, eu sou supervisor também da área de linguagens, então já tenho esse contato direto. E tudo isso me ajuda muito na minha praxis. Então, graças a esse momento com internacionalização, eu pude estar construindo aos poucos a minha identidade docente. E, para além disso, o internacionalização a gente lê muito, a gente pesquisa muito, e foi nesse momento que a gente acabou encontrando o Teletando. A gente participou do evento, inclusive, com a Aline Renault, que foi em abril de 2021, se eu não me engano. Que a gente participou desse evento e que ela compartilhou com a gente essas experiências de teletandem. E aí, foi aí que a gente começou a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha para tentar fazer na nossa realidade. A gente fez o projeto piloto, sempre nessa parceria nossa, apesar da gente nunca ter se visto além do Meet, né? A gente faz reunião quase toda semana. Porque surgiu Meet. Na época da pandemia, né? Sim. E a gente manteve, né? A parte boa é que a gente manteve, porque a internacionalização em casa não necessariamente precisa de uma pandemia para isso. A gente pode fazer mesmo nos encontros presenciais. Não, a pandemia acelerou. Sim. Acelerou aquilo que viria a acontecer daqui a 5 a 10 anos, Exato. Ela antecipou. Exato. Ela mostrou, ela nos obrigou a ser imersivos Exato. Na virtualização, questões que iam acontecer e foram antecipadas. Exato. Né? Bom, internacionalização em casa, classe espelho, comunidade internacional latino-americana de aprendizagem, teletandem. Tudo isso são experiências que vocês ajudaram a construir nesse instituto para permitir que os nossos estudantes desenvolvessem uma competência da multiculturalidade. Para mim, hoje, o grande desafio, o grande objetivo da educação é nos preparar para a convivência global. Sim, perfeito. E da convivência que respeite a diversidade, uma convivência ética, uma convivência que reconheça a dignidade de cada uma e cada um de nós. Que a existência do outro seja uma riqueza e não uma ameaça para a minha vida. Se a gente consegue construir isso, e eu vejo que projetos como esse muito nos levam nessa direção,
Então, quero aqui, como reitor dessa instituição, como colega de trabalho, como professor desta casa, agradecer a vocês e, assim, agradecendo a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo e continuarão envolvidos. E, por isso, chegando ao final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma percepção, qualquer questão para a gente poder encerrar esse programa já com pesar, porque nós poderíamos conversar muito mais, né? Eu acho que tem muita coisa legal, tem muita experiência para compartilhar, mas o tempo da internet é um outro tempo, né? Verdade. Então, aqui, infelizmente, não são temporadas, né? Isso aqui, nós temos que conversar isso aqui, tentar esgotar os pontos principais. Então, Eliana, sua mensagem final? Não, somente agradecer, Jefferson, dizer que, né, todas as conquistas, né, que a gente tem a partir deste projeto são conquistas coletivas de todas as pessoas que participaram, não só do projeto, mas de pessoas generosas que compartilharam conosco as suas experiências, que nos incentivaram, que nos deram a mão. Então, até a própria professora Elane, né, de inglês, que foi a primeira a nos falar quando organizamos o CEREL, né, sobre as comunidades de aprendizagem, já nos encantou. A professora Aline Renault e tantos outros que vieram a fazer parte, todos os bolsistas, né, o apoio institucional, o apoio da nossa diretora Aline Stanek. Então, são todas conquistas coletivas com o intuito de contribuir com essa cultura de internacionalização, que não é apenas um intercâmbio, não é só o intercâmbio, a mobilidade física de estudantes, mas a mobilidade virtual de estudantes. Então, agradecer mesmo esse espaço, esse apoio, né? E dizer que, a partir do nosso espaço, estamos assim, muito engajados em contribuir com o que nós imaginamos ser um grãozinho de areia para a integração regional, integração da América Latina, né? O Brasil é tudo rodeado de países que falam espanhol e, às vezes, a língua é um empecilho, né? Então, a gente imagina que, desde esse projeto, nós estamos contribuindo para essa integração regional com um pouquinho e que todos venham participar dessa aventura conosco. Muito obrigada. Tem pessoas que criam muros, vocês criam pontes. Exato. Né? A gente tenta. Parabéns. E eu fiquei muito feliz, Eliana, de saber como que um momento como a RedeTech, que tinha o caráter de internacionalização, como ela deixou vestígios, e mais ainda, como você, como uma servidora, como uma educadora comprometida, fez desse momento uma oportunidade que vem dando os frutos até hoje. Então, colegas assim, com o seu empenho, com o seu carinho, com o seu entusiasmo, nos entusiasmam. Muito obrigado em nome de nossa instituição. Cleverson, suas palavras finais. Só também agradecer pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, né? Agradecer pelo convite e dizer que, puxando o gancho do que você acabou de falar agora com relação à construção de pontes, o objetivo principal do nosso projeto, que é algo que está escrito, inclusive no texto do projeto que a gente ressubmete todo ano, é a ideia de transpor os muros, né? Os muros que separam os nossos estudantes dos estudantes estrangeiros. Então, é uma coisa que a Ilê escreveu pela primeira vez, que eu entendi a importância, concordei e, inclusive, coloquei no meu TCC, o início da frase do meu TCC, é transpondo os muros da discriminação e do preconceito linguísticos. Então, essa ideia da transposição de muros, barreiras e fronteiras é uma coisa que é a nossa ideia principal, o nosso objetivo principal. Então, só mesmo dizer, quem quiser participar, participa, vale muito a pena, é muito bom, tanto para quem está nos bastidores, trabalhando na mediação, trabalhando na produção dos materiais, indo atrás de pesquisa, indo atrás de artigos, publicando artigos, que é algo que a gente faz também, participando de eventos, mas também é muito bom participar do Teletando enquanto a pessoa que está ali conversando, interagindo com outras pessoas. É extremamente importante. Continue sendo esse jovem destacado, empenhado com o seu aprimoramento, solidário, que busca não só se aprimorar, mas fazer com que aqueles que estão no seu entorno serem melhores também. É assim que a gente faz um mundo melhor, nos fazendo melhor e ajudando os outros a superarem as suas dificuldades, serem pessoas melhores. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado por estar aqui conosco. Nos comentários nós vamos colocar mais alguns detalhes, né, como o link para conhecer mais o projeto. E na próxima semana, mais um Papo Entre Nós. Não percam. Até lá.
Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Muito joia.